Salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo marcando Templar no canal, para falar do Vasco e sempre do Vascão, hein? Tchau Bahia, ninguém quer você. Mais um jogo mata-mata que o Vascão venceu, felizmente venceu 3-1, poderia ter sido 4, 5, 6. Saiu barato, hein, Bahia, saiu barato. Finalmente conseguimos dar sequência naquele planejamento que o Templário fez para o Vasco da Gama, que está aqui na descrição do vídeo, onde a gente elencou alguns jogos mata-mata para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Havíamos vencido o Sport, vacilamos demais contra o Ceará, empatando em casa, e voltamos a vencer um jogo mata-mata. É assim que o Vasco vai caminhando com tranquilidade no Campeonato Brasileiro de 2025. Também vamos falar aqui hoje no vídeo sobre a reforma e ampliação e modernização do estádio de São Januário. Temos notícias muito boas para atualizar você, torcedor vascaíno, inscrito no canal. Também vamos ter que dar uma cutucada nessa arbitragem do jogo Vasco e Bahia, né? Pelo menos 2 jogadores e um deles, Felipe e Coutinho, poderiam ter saído com a perna quebrada, com uma lesão grave de tornozelo. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Mas antes da gente continuar o vídeo, por favor, né? Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro, se fizer sentido para você, meu irmão. Vasco e Bahia, hein? Puma Rodrigues, eu nunca critiquei você. Pois é, o lateral polivalente, né, de Fernando Diniz, é o reserva imediato da direita e da esquerda. Até que jogou bem, fez o gol da virada, não comprometeu, está conseguindo se adaptar, mesmo jogando torto na lateral esquerda, né? É uma deficiência de elenco, é óbvio isso, né? Se o Vasco tivesse 2 laterais esquerdos, né, os especialistas da posição, teria um para jogar. A princípio, estratégias do Vasco, Leandrinho está sendo guardado, preservado, somente para jogos de base e seleção brasileira, né, de base, e o Vitor Luiz está meio sem espaço. Enfim, estratégias de Fernando Diniz que por enquanto não comprometeram e a gente está conseguindo levar, né? Infelizmente, né, aí a gente mostra por que o Vasco realmente precisava de zagueiros para subir o nível técnico da sua zaga, né, a qualidade da sua zaga. Ô, Lucas Freitas, você até que joga bem, cara, assim, você consegue, você está esforçado, você consegue jogar, entregar o seu melhor, mas você dá muita vacilada, quase todo jogo ele dá uma vacilada. Um jogo que o Vasco estava dominando, né? Já poderia ter tido até um jogador expulso naquele momento, com aquela entrada criminosa do Coutinho, que a gente vai falar aí na sequência, né? E o Lucas Freitas me dá aquela... entrega um gol para o Bahia, né? Cara, um jogo que era 3 pontos, poderia ter sido complicado. Enfim, Fernando Diniz acabou sacando ele no primeiro tempo acertadamente, porque estava sem clima com esse jogador e a torcida já estava pegando o pé já quando ele tocava na bola. Aí está o motivo, realmente, do Admar Lopes ter ido no mercado, né, junto com o Fernando Diniz, e ter trazido 2 bons reforços para o Vasco, que é o Cuesta e o Robert Renan. Precisamos de mais, mas já é um grande avanço para a nossa defesa. Felizmente vencemos, bola para frente, agora naquela continha do Templário, né? Faltam 14 jogos para o Vasco e 6 vitórias. Em 14 jogos precisamos de 6 vitórias. A matemática começa a ficar favorável quando o Vasco tem resultados em campo, quando o Vasco tem vitórias, né? Agora entrando, né, nos próximos 2 jogos, na verdade nos próximos 4 jogos, né? O Vasco agora tem 2 jogos dificílimos com quem está liderando o campeonato, que é Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro em casa, Palmeiras fora. Naquela relação dos jogos mata-mata, é óbvio que eu não coloquei esses 2 jogos, né? Nem mencionei esses 2 jogos como vitória do Vasco. Mas os 2 jogos seguintes são com Vitória em casa e Fortaleza fora, que são 2 jogos mata-mata. Então, os próximos 4 jogos do Vasco, o Vasco precisa de no mínimo 2 vitórias. Então, para não jogar a responsabilidade dos 2 jogos com Vitória e Fortaleza, onde o Vasco teria a obrigação de entrar vencendo, né?
seria muito importante o Vasco conseguir arrancar uma vitória, ou com o Cruzeiro ou com o Palmeiras. Em tese, o mais fácil fica contra o Cruzeiro, porque é em casa, né? Então, se o Vasco conseguir uma vitória, ou com o Palmeiras ou contra o Cruzeiro, ele alivia a pressão para os 2 jogos que vai ter, com Vitória e Fortaleza. Pois nesses 4 jogos agora, o Vasco precisa de 2 vitórias. Essa é a matemática do Vasco no Campeonato Brasileiro. E a gente está falando sobre o mínimo, que são os 45 pontos, né? Se a gente quer algo a mais, algo além, precisa vencer mais jogos. Essa é a matemática do Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente falar mal aqui da arbitragem contra o Bahia, agora vamos falar coisa boa aqui, que é a notícia bomba que saiu ontem sobre a reforma e ampliação do estádio de São Januário, né? O vereador, né, pelo Partido Novo, né, o Pedro Duarte, grande Pedro Duarte, está sendo fundamental, né, para destravar as burocracias na Prefeitura do Rio de Janeiro em relação a essa liberação para o Vasco, de fato, conseguir iniciar as obras, né, de ampliação e modernização do Estádio de São Januário, transformar o Estádio de São Januário de 21 mil torcedores para 47 mil torcedores, 48 mil torcedores. Ele se reuniu com o Guilherme Sleder, né, da Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, que também está ajudando muito a destravar, a desburocratizar todos os processos para o termo de transferência do potencial construtivo, né? Então, esse termo é o que está faltando para o Vasco, de fato, concretizar a venda do potencial construtivo do Estádio de São Januário, para o Vasco conseguir captar no mercado aqueles 500, 550 milhões de reais que vão bancar a obra de São Januário. O que o Guilherme Sleder falou é que dentro de no máximo 15 dias, ou seja, vai ter até uma possibilidade de antecipação esse prazo, esse termo vai estar liberado oficialmente na mão do Vasco, e o Vasco poderá concretizar a venda do potencial construtivo para os investidores que já estão tudo acertado com o Vasco. Essa é a verdade, né? No momento, esse termo está na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, a última secretaria que falta para chancelar toda essa documentação. Grande notícia, né, para nós vascaínos. De fato, está 99,99% confirmado que essas obras vão começar em 2026, logo no início de 2026. Mas para isso, a gente precisa, obviamente, receber o dinheiro e concretizar a venda, né? E agora está muito próximo de acontecer. Nas próximas 2 semanas, de fato, teremos um anúncio oficial pelo Vasco da Gama sobre a reforma e ampliação do Estádio de São Januário. É o que a gente já vem falando aqui no canal, né? Com a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, né, com a proximidade da queda de taxa de juros no Brasil, os investimentos vão se destravar. E o Vasco, como um excelente produto, vai conseguir sim captar dinheiro do mercado. Já conseguiu com a reforma e ampliação do Estádio de São Januário, né? A gente vai conseguir sim muito em breve destravar toda essa questão da recuperação judicial, igual a gente já falou nos vídeos anteriores, né? Mês de outubro é um mês fundamental para o Vasco, de fato, destravar essa recuperação judicial e definir o tamanho da dívida, né? Esse tal de 1,2 bilhões de reais é algo imaginário que não vai acontecer. A gente sabe que vai ser menor. O menor vamos definir agora em outubro com um plano de pagamento aos credores. E com isso, com o mercado tendo fluxo de dinheiro para a economia real, vocês podem ter certeza, a cereja do bolo é a venda da SAF do Vasco. Isso vai acontecer, Vasco. Podem acreditar. O Templário está muito confiante e os mulambos estão desesperados, porque o Vasco já está ficando forte sem dinheiro. Imagina com dinheiro, não é verdade? Bom, para fechar o vídeo, né, o Admar Lopes na coletiva ontem foi bem duro ali com relação à arbitragem, e eu acho que o Vasco tem que levar isso sim para a CBF, né? Arbitragem desastrosa, né? O Bahia muito nervoso, um Bahia muito criminoso em campo. A gente não sabe se isso partiu dos próprios jogadores ou se tem influência até da comissão técnica do Bahia. Alô, Rogério Ceni, estamos de olho em você, né? Muito estranho. E uma arbitragem desastrosa que tinha que ter punido isso logo no início, né?
e foi deixando o jogo rolar. Cara, poderíamos ter perdido os jogadores. Cara, imagina o Coutinho com 33 anos, se me quebra a perna. Acabou a carreira do cara, bicho. A coisa é grave. Acabava a carreira do cara e ferrava com o Vasco. Porque hoje ele é fundamental no esquema do Diniz. Fundamental. Ferrava com o Vasco no Campeonato Brasileiro. Nem falo da Copa do Brasil. Ferrava com o Vasco no Campeonato Brasileiro. Muito grave o que aconteceu. E essa comissão de arbitragem aí vai ter que ser severamente punida. Esses árbitros, bandeirinha e VAR, vão ter que ser severamente punidos. Pô. O Vasco tem que levar isso à mais alta instância da CBF. Isso não pode ficar barato, não. Tá certo? Então, beleza, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo, onde a gente já vai começar a falar agora do Cruzeiro, próximo adversário do Vascão. Valeu!